Sexta-feira no ar e o Jornal A Notícia em sua versão impressa já está disponível em mais de 40 pontos de venda aqui em João Monlevade e também para os nossos assinantes. Quer se tornar um assinante do Jornal A Notícia? 3851-1791 para você receber em sua casa todas as sextas-feiras o seu Jornal A Notícia, que há 36 anos informa você sobre tudo o que acontece em Monlevade e também na região. Bem, a manchete de hoje é uma manchete alarmante. Ocupação do CTI e aumento de casos acendem alerta. Com 60% dos leitos do CTI ocupados, o Hospital Margarida faz comunicado pedindo para que a população tome cuidados. Na manhã de ontem, o Hospital Margarida de João Monlevade enviou comunicado à população pedindo para que todos tomem cuidados em relação à Covid-19. O hospital informa que não tem medido esforços para poder conter a doença e também oferecer um tratamento adequado para quem está na casa de saúde. No entanto, o hospital pede que a população higienize as mãos constantemente, use máscara e evite aglomerações. Para você ter uma ideia, ontem, segundo o boletim dado pelo hospital, no fim da tarde, haviam 6 pessoas internadas nos leitos do CTI destinados à Covid-19. São 10 leitos de CTI, então 60% estão ocupados. Isso significa que só temos 4 leitos de CTI voltados para a Covid-19 disponíveis. E isso considerando a realidade de João Monlevade e cidades vizinhas. É uma lotação que preocupa. Além disso, João Monlevade registrou na última semana 80 novos casos da coronavírus. E isso, além disso, segundo o hospital, 14 pessoas estão internadas com suspeita da doença. Dessas, 8 estão no ambulatório, 3 no CTI com a Covid em investigação e 3 pacientes estão internados na enfermaria. São dados que chamam a atenção e acendem um alerta aqui em João Monlevade. Nós estamos vivendo uma possível emenda da primeira na segunda onda em todo o país, com um aumento de casos, e João Monlevade não é diferente, já que o próprio Hospital Margarida reconhece que a situação da Casa de Saúde ela é emergencial e isso acende o alerta de todos nós. O Jornal Notícia traz também hoje a notícia lamentável da morte do pastor Sérgio Eleutério, líder maior da Assembleia de Deus aqui em João Monlevade e na nossa região, e uma das maiores lideranças religiosas da Assembleia de Deus no estado de Minas Gerais. O pastor Sérgio Eleutério tinha 77 anos e ele estava internado há 14 dias em Belo Horizonte com a Covid-19 e faleceu na tarde de ontem. No meio da tarde, o vereador pastor Carlinhos, que também é uma da liderança da Igreja Assembleia de Deus, informou a notícia que a situação do pastor Sérgio era irreversível. Então, chegando ao fim da tarde, foi confirmada o seu falecimento, que deixou todas as pessoas aqui de João Monlevade, muita gente sentida e consternada com a notícia da morte do pastor Sérgio Eleutério, que era uma pessoa muito querida e respeitada, não só pelos evangélicos, mas por toda a comunidade em linhas gerais. Para você ter uma ideia, houve grande movimentação nas redes sociais, as pessoas lamentando a morte do pastor Sérgio Eleutério, inclusive lideranças políticas, entre elas o senador Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, também o deputado Léo Portela manifestou o seu pesar, o prefeito eleito de Itabira, Marco Antônio Lage, também manifestou o seu pesar, o vereador Vanderlei Miranda também manifestou o seu sentimento, entre outras pessoas que mostraram-se consternadas com a morte do pastor Sérgio Eleutério da Igreja Assembleia de Deus. No Jornal Notícia de hoje, você confere um resumo das principais ações do missionário que comandou várias ações de evangelização, não só no Brasil, não só na nossa região, mas também em diversos países, Portugal, Cuba, Argentina, Egito, Israel. É uma pessoa que deixou um legado de mais de 33 anos dedicados ao ministério da igreja aqui na nossa região. O Jornal Notícia lamenta a morte dessa liderança
É uma perda para toda a região, com certeza. Bem, confira também na edição de hoje do jornal uma matéria exclusiva sobre os candidatos eleitos na região, que são jovens. 5 prefeitos na nossa região aqui do Médio Piracicaba têm menos de 40 anos e eles muitos ocupam o cargo público pela primeira vez. Você confere o perfil desses prefeitos também na matéria do Jornal Notícia sobre as eleições 2020 que ainda repercutem aqui em todo o Médio Piracicaba. Além disso, você vai ler uma matéria também exclusiva e especial. Gestão Simone Carvalho termina com obras pelo caminho. É a herança da prefeita Simone Carvalho, do governo Simone Carvalho aqui em João Monlevade. Nós temos pelo menos 7 obras que foram iniciadas na sua gestão e não foram concluídas. Hoje, dia 27, a equipe de transição do prefeito eleito Laércio Ribeiro já recebe os documentos referentes à situação da prefeitura e antes mesmo de saber como está a prefeitura, quanto que a prefeitura deve, o que a prefeitura tem a receber, qual que é a situação de convênios, contratos, enfim, tudo isso ligado à transição, o prefeito já sabe que há pelo menos 7 obras em João Monlevade que foram iniciadas e não foram concluídas. Dentre essas, a reforma do posto de saúde do bairro Industrial, a reforma do CRESB, a reforma da Policlínica Central ali na Praça João Bosco Pascoal, próximo à antiga sede da Polícia Militar. Nós temos também a ET Carneirinhos, que começou a ser construída lá no Areia Preta. Há também a reforma do velório municipal no bairro José de Alencar, que também foi iniciada e não terminou. E chama a atenção que o velório foi construído no governo do primeiro prefeito do PT em João Monlevade, Leonardo Diniz Dias, e o CRESB foi uma obra do médico Dr. Laércio, que agora retorna à prefeitura 20 anos depois para comandar a cidade. Provavelmente essas obras devem ser priorizadas pelo prefeito eleito assim que tomar posse. A equipe de transição do prefeito eleito Laércio Ribeiro, ela inclusive é tema de uma matéria aqui também no A Notícia, que aponta possíveis especulações para o secretariado do próximo prefeito que vai comandar João Monlevade pelos próximos 4 anos. Confira aí os nomes dos integrantes da comissão de transição, que tem, entre outros, o vice-prefeito Fabrício Lopes. Nós temos aí o ex-procurador jurídico da prefeitura, Cristiano Vasconcelos. Também na comissão de transição, uma pessoa ligada à cultura que pode assumir a Fundação Casa de Cultura, talvez, que é a cantora Nádia Lírio, a conhecida Duca Furtado, do projeto Dandá. Nós temos aqui também a médica Maria Amélia, que foi presidente do Conselho de Saúde, muito próxima ao prefeito eleito Laércio Ribeiro. Outros nomes como Giovanni Lima, que foi chefe de gabinete de Laércio quando ele foi prefeito, assessor de governo também, quando Laércio foi prefeito. Inclusive, ele é o coordenador geral da comissão de transição. Nós temos ainda as presenças aqui de Geraldo Vieira Amaral, que foi chefe do DAI na época de Laércio Ribeiro, também está na comissão de transição. Temos aí a presença do José Firmo do Carmo Júnior, o Juninho da CEMIG, que não integrou o governo Laércio, mas é um nome cotado aí nos bastidores que pode assumir. Tem também a presença da Nádia Guimarães, que foi secretária de Trabalho Social e que agora também integra a comissão de transição. São nomes que podem assumir secretarias aqui em João Monlevade no próximo governo. Inclusive nos bastidores, outros nomes que não estão aqui na comissão de transição, mas são cotados. Entre eles, o vereador Gentil Bicalho estaria sendo sondado para reassumir, porque ele já foi secretário de esportes aqui no município. Outro nome também é o nome de pessoas ligadas aí à cultura. Tem muitas pessoas que estão trabalhando nos bastidores para assumir a Fundação Casa de Cultura. A assessoria de comunicação também é uma incógnita, apesar da comissão de transição ter o nome do jornalista e ambientalista Geraldo Magela Gonçalves, o conhecido Dindão. Também ele
está na comissão de transição, mas não se sabe se vai assumir a assessoria de comunicação. Há outros jornalistas aqui da cidade sondados, mas tudo ainda não passa de especulações. O governo eleito ainda não manifestou os nomes do seu secretariado. Mas a comissão de transição iniciou o trabalho essa semana e tem até dia 18 de dezembro para finalizar os trabalhos. Trabalho em pouco tempo, uma vez que as eleições foram fora do prazo, né? Então, essa transição que antes geralmente custava entre 2 até 3 meses, agora vai ter que ser em tempo ágil, já que 1º de janeiro nós já teremos a posse do prefeito eleito Laércio Ribeiro. Bom, falando em prefeito eleito, a notícia traz aqui uma mini entrevista com o prefeito de São Gonçalo eleito, o Raimundo Nonato Barcelos, o Nozinho. Ele foi prefeito por 2 mandatos, foi presidente da AMEP, presidente da AMIG e deputado estadual, e agora volta à cidade no momento em que São Gonçalo começa a pensar no pós-mineração. Nozinho foi eleito no início do boom da mineração em São Gonçalo, foi no mandato dele que iniciaram as explorações na mina de Brucutu, e agora ele entra numa fase de transição, já que o pós-mineração é uma realidade que vai chegar a São Gonçalo, assim como também chega a Itabira. O prefeito eleito Marco Antônio Lage, inclusive, carregou essa bandeira de preocupar com o futuro de Itabira numa fim da mineração. E também o Jornal Notícia traz uma matéria da vitória do Marco Antônio Lage no TRE. Ele foi absolvido de um processo movido por um partido PSC, alegando que o Marco Antônio demorou para se desincompatibilizar de um cargo público na CEMIG. Mas o TRE entendeu que isso não contribuiu para a sua vitória e, portanto, absolveu o Marco Antônio Lage. Não está aqui no Jornal Notícia, mas está no site. Você confere no anoticiaregional.com.br a matéria que foi dada ontem à noite sobre o caso Andréia Peixoto, que venceu nas urnas, mas o seu processo está sob júdice, uma vez que Andréia foi denunciada por também ter usado poder político, né? Ela demorou a sair da Secretaria de Saúde para concorrer às eleições. E a Justiça entendeu que quem vai ser diplomado no lugar de Andréia é o vereador Vanderlei Miranda. O Vanderlei Miranda é o vereador que recebeu menos votos, o partido dele recebeu menos votos do coeficiente eleitoral, portanto, no caso de absolvição de Andréia Peixoto, quem assume na Câmara é Vanderlei Miranda, mas ele, então, será diplomado no lugar de Andréia Peixoto, que é a única forte representante do governo Simone que conseguiu chegar à Câmara Municipal. Vamos aguardar o julgamento. Então, Andréia só toma posse, Andréia só chega à Câmara Municipal após terminado o seu processo, que deve ser julgado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E não custa lembrar, pessoal, que o TSE tem 1 ano, exatamente 1 ano, para julgar o caso da Andréia Peixoto. Dessa forma, Vanderlei Miranda é diplomado no próximo dia 16 de dezembro e segue no cargo até o final do processo da Andréia Peixoto, que pode se estender pelo menos até o fim de 2019, já que a Justiça tem um prazo de 1 ano. 2019 não, desculpa, até o fim de 2021. A Justiça tem 1 ano para poder julgar o caso Andréia Peixoto, e isso pode deixar o Vanderlei na Câmara ao longo de 2021. Mais detalhes sobre esse assunto na próxima edição do Jornal A Notícia Impressa e também no site anoticiaregional.com.br. No Jornal Impresso há uma matéria especial e exclusiva também sobre o dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. O Dia Mundial de Combate à AIDS trata de uma campanha internacional de prevenção a essa doença que desde a década de 80 vitimiza pessoas ao longo de todo o planeta. João Molevade, região, tem aqui cerca de 215 pessoas que fazem tratamentos contra a AIDS no posto
do padre José Ildebrando de Freitas, lá no bairro Vila Tanque, que é uma referência regional para tratamento da AIDS. Você confere uma matéria exclusiva com a equipe do Centro de Saúde, que comanda o Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA, do Centro de Saúde Padre Ildebrando, no bairro Vila Tanque. João Molevade trata 56 desses pacientes, 215, 56% são homens e 44% são mulheres. E o alerta é o seguinte: a melhor arma contra a AIDS é a prevenção. Não se pode descuidar, não se tem que tomar todos os cuidados e ainda a gente precisa lutar contra o preconceito, uma vez que muitas pessoas que sofrem dessa doença são marginalizadas, são hostilizadas e são tratadas como pessoas piores que as outras. Na verdade, isso não existe. Todo ser humano merece respeito e é isso que o CTA tenta fazer, trabalhando inclusive com familiares de pessoas testadas positivamente com AIDS que enfrentam as consequências dessa doença. O Jornal Notícia traz uma matéria também aqui no seu jornal impresso sobre o caso de uma criança de 11 anos que foi estuprada na cidade de Itabira e acabou engravidando. Essa menina sofreu abusos de 4 homens com idades variadas entre 18 e 32 anos ao longo de vários meses deste ano de 2020. E ela, inclusive, chegou a engravidar. A justiça autorizou o aborto legal, a retirada do feto da criança e a menina passa bem. Mas os 4 foram indiciados por estupro de incapazes e vão enfrentar esse processo. As investigações foram concluídas pela Polícia Civil nesta semana, que também investiga a morte de trabalhadores numa galeria de água da Copasa em Santa Bárbara. Um acidente possivelmente provocado por liberação de gás tóxico matou 2 homens nesta semana na cidade de Santa Bárbara. Bom, para a gente encerrar, o Jornal Notícias traz uma matéria aqui também sobre o cancelamento da 20ª edição do Destaque a Simon. A pandemia de coronavírus acabou impossibilitando a realização desse evento tradicional promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Prestadores de Serviço aqui de João Molevade, a Simon. A festa elege o empresário do ano e além de premiar destaques no comércio, na indústria e também na prestação de serviços. Segundo o presidente Cássio Barros, não é motivo para festa, não é tempo de festas, tempo de aglomeração, e uma festa do porte do Destaque a Simon não seria possível em tempos de pandemia, inclusive em respeito à saúde das pessoas. Falando em Simon, você confere aqui na capa do jornal uma belíssima decoração de Natal da entidade que mais uma vez enfeita a cidade, lembrando que João Molevade ainda não mostrou que terá decoração natalina, mas a Simon já enfeitou sua sede e o local tem recebido várias famílias que vão lá conferir a decoração da Simon. E lá, inclusive, há um segurança que ajuda a evitar aglomeração, a disponibilidade de álcool gel para que as famílias possam ir fotografar, principalmente levar as crianças que adoram a magia do Natal. Meus amigos, é isso. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais informações para você. Lembrando que o Jornal Notícia está em sua versão impressa, entregue nas casas aqui em João Molevade, mas também estamos online o tempo todo para levar a informação a você, que nos podem acessar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mandando um abraço aqui para a Arlete Souza, que acabou de manifestar que acompanha da Índia. Ela é molevadense e está ligada no Jornal Notícia lá na Índia. Um abraço, Arlete, continue conosco para você ficar bem informada sobre o que acontece aqui na sua terra natal. Pessoal, Jornal Notícia é isso, informação, cultura, polícia, política, bastidores, tudo que você precisa saber para ficar bem informado, porque, como é o nosso slogan, né? Quem assiste, quem acessa, sabe muito bem o que diz. Fique bem informado, continue conosco.
Um ótimo fim de semana para vocês e se cuidem. A Covid-19 não acabou. O editorial do jornal trata desse assunto, faz um alerta para que todos mantenham os cuidados. E lembrando que o fundador do Jornal A Notícia, o jornalista Márcio Passos, sobreviveu à Covid após passar mais de 10 dias internados, a maioria dele dentro de uma unidade de CTI, e ele fez um texto que está nas redes sociais falando da sobrevivência à Covid e alerta, não é uma doença fácil e ele não deseja isso para ninguém. Vamos ficar atentos aí para vocês ficarem bem informados, se cuidem, pois é o que nos resta fazer, né, nesse período de pandemia. Vamos voltar às regras básicas do início, lá do mês de março, né? Lavar as mãos com frequência, usar máscara, evitar aglomeração, sair de casa somente quando for necessário e tomar todos os cuidados, evitar tocar o rosto, nariz, boca, evitar abraços e vamos nos cuidar. Se cada um fizer a sua parte, juntos vamos derrotar esse vírus e vamos superar essa situação. Até mais. Tchau, bom fim de semana e fiquem ligados nas redes do Jornal A Notícia.